Olá, seja bem-vindo ao ZenMax, o lugar onde futuros bilionários vêm para se inspirar e melhorar. O resumo de hoje é o livro Can't Hurt Me, uma obra autobiográfica e motivacional escrita por David Goggins. O livro é estruturado de forma que cada capítulo apresenta um desafio que David Goggins superou e propõe para os leitores que enfrentem esses desafios. Ao todo, são 10 capítulos, enquanto os desafios para os leitores podem ser encontrados no final de cada capítulo. Capítulo 1. Superando a adversidade. Enfrentando as tempestades da vida. No primeiro capítulo do livro Can't Hurt Me, David Goggins nos leva a um mergulho profundo em sua infância e nos desafios incríveis que ele superou. Neste capítulo, aprendemos valiosas lições sobre superar obstáculos e encontrar força interior, mesmo diante das tempestades mais turbulentas. Goggins começa nos contando sobre sua infância difícil, marcada pelo abuso e pela pobreza. Ele nos mostra o quão difícil foi crescer em um ambiente onde o amor e o apoio eram escassos. No entanto, ele não permite que essas circunstâncias o definam. Ele nos ensina que, independentemente de onde tenhamos começado, somos capazes de moldar nosso próprio destino. Uma das lições mais poderosas que Goggins compartilha é a importância de assumir a autorresponsabilidade por nossa própria vida. Ele nos mostra que, apesar das dificuldades que enfrentou, ele nunca se viu como uma vítima. Em vez disso, ele escolheu ser o herói de sua própria história. Essa mentalidade é crucial para enfrentarmos os desafios que a vida nos apresenta. Para ilustrar sua jornada, Goggins nos presenteia com a história do tubarão em um aquário. Ele nos conta sobre o tubarão mantido em um tanque, que devido ao espaço limitado, parou de crescer. No entanto, quando o tubarão foi transferido para um oceano, ele começou a crescer novamente. Essa analogia nos lembra que muitas vezes estamos presos em nossas próprias limitações mentais. Mas, assim como o tubarão, podemos romper essas barreiras e alcançar nosso verdadeiro potencial. Outra lição valiosa que aprendemos com Goggins é a importância de desenvolver resiliência. Ele nos mostra que a adversidade é inevitável na vida, mas o modo como a enfrentamos é o que realmente importa. Ele nos conta sobre uma competição de ultra-resistência, em que enfrentou terríveis dores físicas e mentais. Em vez de desistir, ele abraçou o sofrimento e descobriu que poderia suportar muito mais do que jamais imaginou. Essa história nos encoraja a abraçar os desafios que surgem em nosso caminho e encontrar força dentro de nós mesmos para superá-los. Em suma, ele nos mostra que, não importa de onde venhamos, podemos moldar nosso próprio destino e alcançar grandes coisas. Ao assumir a autorresponsabilidade por nossa vida, desenvolver resiliência e fazer escolhas corajosas, podemos superar qualquer adversidade que surja em nosso caminho. Capítulo 2. Responsabilidade pessoal. Assumindo o controle do seu destino. No capítulo 2, David Goggins nos conduz por uma jornada que aborda a importância da responsabilidade pessoal e como assumir o controle de nosso destino. Ele nos lembra de que, independentemente das adversidades e das circunstâncias que enfrentamos, temos o poder de moldar nossas próprias vidas. Goggins compartilha uma história marcante de sua infância. Ele era uma criança afro-americana que vivia em uma pequena cidade onde o racismo e o preconceito eram frequentes. Ele era alvo de bullying, mas em vez de se permitir ser vítima, Goggins escolheu enfrentar a situação de frente. Essa história serve como um exemplo poderoso para nos mostrar que, mesmo quando nos deparamos com obstáculos aparentemente intransponíveis, podemos tomar as rédeas e buscar a mudança. Ao longo do capítulo, Goggins usa uma analogia intrigante para nos fazer refletir. Ele compara nossa vida a um carro. Imagine-se dirigindo esse carro, mas em vez de estar no banco do motorista, você está no banco de trás, apenas como um passageiro. Nessa posição, você não tem controle sobre a direção, a velocidade ou o destino do veículo. Você está à mercê do motorista, das circunstâncias e das escolhas de outras pessoas. No entanto, Goggins nos lembra de que podemos escolher mudar de lugar. Podemos assumir o volante e ser o motorista de nossas vidas. Podemos assumir a responsabilidade pessoal e guiar nossa trajetória de acordo com nossos próprios desejos e metas. Essa mudança requer coragem e determinação, mas é essencial para alcançarmos nosso verdadeiro potencial. O autor compartilha sua própria experiência de como assumir a responsabilidade pessoal foi um ponto de virada em sua vida. Ele decidiu deixar para trás as desculpas e as limitações impostas por outras pessoas. Ele parou de se contentar com o papel de vítima e escolheu assumir o controle total de seu destino. Ele nos desafia a questionar o que nos impede de alcançar nossos sonhos e objetivos.
São as circunstâncias externas, as opiniões dos outros ou a falta de confiança em nós mesmos? Ao final do capítulo, Goggins nos inspira com uma poderosa mensagem. A mudança só acontece quando assumimos a total responsabilidade pessoal pelas nossas vidas. O capítulo 2 nos ensina que assumir a responsabilidade pessoal é fundamental para conquistar uma vida plena e realizada. Somos instigados a refletir sobre nossa posição como motoristas de nossas próprias vidas e a deixar para trás as desculpas que nos impedem de alcançar nossos objetivos. Através de histórias envolventes e analogias poderosas, Goggins nos desafia a assumir o controle de nosso destino e a trilhar o caminho da autorresponsabilidade. Capítulo 3. Saindo da zona de conforto. Neste capítulo, vamos explorar uma das partes mais emocionantes e desafiadoras da jornada de David Goggins. Agora eu quero te perguntar: será que o conforto é realmente o melhor caminho para o crescimento e a transformação pessoal? David Goggins nos ensina que a verdadeira mudança acontece quando desafiamos nossos limites e nos aventuramos em territórios desconhecidos. Ele nos conta sua própria história. Quando decidiu fazer o treinamento da Navy SEAL, um dos treinamentos mais difíceis do mundo, David tinha uma escolha. Poderia ter permanecido onde estava, na segurança da sua rotina, ou poderia se arriscar e buscar um desafio que o levaria ao seu limite. Ele decidiu sair da zona de conforto, mergulhando em um treinamento brutal e exaustivo. Assim como David, todos nós temos a opção de seguir pelo caminho mais fácil ou abraçar a incerteza e a dificuldade. Muitas vezes, escolhemos o conforto porque é mais fácil, porque nos sentimos seguros onde estamos. Mas o que realmente ganhamos com isso? A resposta é simples: nada. Pense em uma árvore. Quando as raízes crescem em solo macio e fértil, a árvore se mantém pequena e frágil. Mas quando as raízes se estendem em busca de nutrientes, atravessando rochas e terrenos difíceis, a árvore se fortalece e cresce alto, desafiando as alturas. Assim como a árvore, nós também precisamos sair da nossa zona de conforto para nos fortalecer. Os desafios e as dificuldades são como as rochas que encontramos no caminho. Eles podem nos assustar no início, mas são essenciais para o nosso crescimento pessoal. A lição aqui é clara. Não importa quantas vezes você falhe, o que importa é a sua vontade de persistir e aprender com seus erros. Ao sair da zona de conforto, você vai descobrir que é capaz de muito mais do que imagina. Onde você está se escondendo em sua zona de conforto? Quais são os desafios que você está evitando por medo do desconhecido? Lembre-se de que a mudança e o crescimento só acontecem quando nos permitimos explorar além dos limites conhecidos. Então, este é o momento de se levantar e enfrentar seus medos. Desafie-se, enfrente o desconhecido e veja como você pode crescer e se transformar. Não tenha medo de falhar, pois é nos erros que encontramos nossas maiores lições. A vida é uma jornada emocionante, e só podemos realmente vivê-la ao sair da nossa zona de conforto. Portanto, abrace os desafios, abrace a incerteza e torne-se a melhor versão de si mesmo. Capítulo 4. Superação de limites. Neste capítulo empolgante, vamos mergulhar na história inspiradora de força, resiliência e determinação de David Goggins. Imagine um desafio que pareça completamente impossível. Um obstáculo tão assustador que a maioria das pessoas nem sequer ousaria tentar superá-lo. É exatamente aí que encontramos David Goggins, determinado a se tornar um membro da elite das Forças Armadas dos Estados Unidos. O treinamento é um dos mais rigorosos do mundo. Goggins sabia que teria que enfrentar testes físicos e mentais extremos. Ele mergulhou de cabeça nessa jornada, comprometendo-se a superar todos os limites que a vida lhe impôs até aquele momento. Ao longo do treinamento, cada dia era uma batalha árdua contra o cansaço, a dor e a incerteza. Ele nos faz sentir o peso de cada passo, a tensão nos músculos, o suor escorrendo pelo rosto e o desejo avassalador de desistir. Mas Goggins não desistiu. Ele nos mostra que a mente humana é capaz de superar qualquer limite físico quando você se recusa a aceitar a derrota. Ele nos lembra que a força mental é a chave para desbloquear nosso verdadeiro potencial. Goggins nos apresenta uma importante lição. A superação de limites começa quando você abraça o fracasso como uma oportunidade de crescimento. E agora eu te pergunto, caro leitor, quais são os limites que você tem superado em sua vida? Quais obstáculos parecem impossíveis? Permita-se ser inspirado pela jornada de David Goggins e encontre a coragem dentro de si para enfrentar esses desafios de frente. Lembre-se, grandes realizações não são alcançadas sem esforço e superação. Então, esteja disposto a se levantar quando cair,
a persistir quando a jornada ficar difícil e a desafiar-se além do que você pensava ser possível. Afinal, como disse Goggins, você está muito mais perto de se tornar quem você quer ser do que pensa. Acredite nisso. Saia da sua zona de conforto e mostre ao mundo do que você é capaz. Capítulo 5. Desenvolvendo a mente calosa. Empurrando os seus limites. Neste capítulo, ele nos apresenta o conceito poderoso da mente calosa. Imagine a seguinte situação. Você está correndo uma maratona e, de repente, a dor se instala. Suas pernas estão cansadas, sua respiração é ofegante, e tudo o que você quer fazer é parar e descansar. É nesse momento crucial que a mente calosa entra em ação. Mas o que exatamente é a mente calosa? Imagine a sua mente como um músculo que precisa ser exercitado para se tornar mais forte. Da mesma forma que levantamos pesos para fortalecer nossos braços, podemos treinar nossa mente para resistir aos desafios e às tentações de desistir. A mente calosa é o estado mental que nos permite continuar avançando, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Goggins nos conta a história inspiradora de um ultramaratonista chamado Al Arnold, que decidiu correr a maratona de Badwater, considerada a corrida mais difícil do mundo. Essa maratona é realizada no Vale da Morte, na Califórnia, em meio a temperaturas extremas que chegam a ultrapassar os 50 graus Celsius. No entanto, Arnold não tinha nenhuma experiência em ultramaratonas. Ele era apenas um homem comum que decidiu enfrentar um desafio extraordinário. Durante a corrida, Arnold enfrentou dores excruciantes, bolhas nos pés e a sensação de que seu corpo estava prestes a desmoronar. Mas ele nunca desistiu. Ele desenvolveu uma mente calosa, ao se convencer de que podia suportar qualquer coisa que a corrida lhe apresentasse. E contra todas as expectativas, Arnold completou a maratona de Badwater. Essa história fascinante nos mostra que a mente calosa não é apenas sobre resistir à dor física, mas também sobre enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Quantas vezes nos encontramos diante de situações difíceis e pensamos em desistir? Quantas vezes deixamos que a voz interna do medo e da dúvida nos impeça de alcançar nosso verdadeiro potencial? Desenvolver uma mente calosa requer prática e disciplina. Precisamos nos desafiar constantemente, saindo da nossa zona de conforto e buscando situações que nos façam crescer. Assim como um músculo se fortalece através do esforço repetido, nossa mente se torna mais resiliente quando a desafiamos regularmente. Goggins nos incentiva a estabelecer metas claras e visualizar nossa jornada de superação. Ele nos lembra que cada obstáculo superado nos torna mais fortes, preparando-nos para enfrentar desafios futuros. Ao adotarmos a mentalidade da mente calosa, não apenas resistimos à dor, mas também encontramos um poder interior que nos permite transcender nossos limites. À medida que concluímos o capítulo, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas. Onde estamos deixando de desenvolver nossa mente calosa? Em que áreas temos evitado desafios e nos contentado com o conforto da mediocridade? E se, assim como Al Arnold, decidíssemos enfrentar desafios aparentemente impossíveis e nos comprometer a alcançar nosso verdadeiro potencial? Desenvolver uma mente calosa não é uma tarefa fácil, mas é uma jornada que vale a pena ser trilhada. Quando aprendemos a resistir à dor, ao medo e à dúvida, descobrimos que somos capazes de conquistar o inimaginável. Portanto, eu o encorajo a abraçar a jornada de desenvolver sua própria mente calosa e a se surpreender com o que você pode alcançar. Capítulo 6. Enfrentando desafios inesperados. Neste capítulo, David Goggins compartilha uma experiência que desafia todos os limites da resistência humana. Imagine correr uma maratona de 160 quilômetros, sem qualquer preparação física adequada. Parece impossível, não é mesmo? Bem, Goggins encarou esse desafio de frente e nos ensina valiosas lições ao longo do caminho. Ele começa nos contando sobre uma manhã de sábado, quando acordou com a ideia maluca de correr uma ultramaratona, sem treinamento prévio. Naquele momento, sua mente tentou impedi-lo, apresentando uma lista interminável de razões pelas quais ele deveria desistir. Mas Goggins estava determinado a superar seus limites e provar a si mesmo do que era capaz. À medida que a narrativa avança, Goggins nos leva pelos altos e baixos dessa corrida desafiadora. Ele descreve a dor lancinante em suas pernas, as bolhas que se formavam em seus pés e a vozinha irritante que lhe dizia para parar. No entanto, ele continuou avançando, encontrando motivação nas suas vitórias passadas e nas histórias de superação de outros corredores.
O poder da determinação é ilimitado. Quando estamos dispostos a abraçar o desconforto, a superar a dor e a desafiar nossos próprios limites, podemos alcançar feitos extraordinários. A mensagem final deste capítulo é clara. Não importa o quão difícil a vida possa parecer, nunca subestime o poder da sua determinação. Você é capaz de grandes coisas. Enfrente seus desafios de frente, com coragem e resiliência, e você descobrirá que é mais forte do que jamais imaginou. Capítulo 7. Alcançando seu verdadeiro potencial. Imagine uma corrida, onde você se encontra na metade do percurso, suando e ofegante. Seu corpo está cansado, e a vontade de desistir começa a se insinuar. É nesse momento que David Goggins nos apresenta um conceito poderoso. A ideia de que, na verdade, só estamos utilizando uma fração do nosso potencial. Ele nos conta sobre suas experiências em maratonas anteriores, quando, ao atingir 40% do esforço total, a mente começava a gritar para que ele parasse. Goggins percebeu que essa era uma armadilha, um limite autoimposto que o impedia de alcançar suas metas mais ambiciosas. Isso significa que sempre que você acreditar que está no seu limite e não consegue mais continuar, na verdade você está apenas nos 40% da sua capacidade máxima. A chave para romper essa barreira mental é aprender a enganar a si mesmo. Goggins nos incentiva a visualizar nossas conquistas futuras, a estabelecer metas desafiadoras e a nos convencer de que somos capazes de alcançá-las. Ele compartilha uma história pessoal sobre quando decidiu correr uma maratona de 160 quilômetros, sem qualquer treinamento prévio. Todos ao seu redor duvidaram dele, mas Goggins estava determinado a provar que era possível superar os 40%. E ele conseguiu. Através dessa história, Goggins nos mostra que não devemos nos contentar em viver apenas com metade do nosso potencial. Devemos buscar constantemente ultrapassar nossos próprios limites e acreditar que somos capazes de conquistar o impossível. Afinal, o verdadeiro potencial está além do que já conhecemos e dominamos. Capítulo 8. A força da determinação. Imagine-se em uma situação extrema. Você está no meio de uma semana exaustiva de treinamento intenso. O sol já se pôs há horas, e a noite está fria e escura. Seus músculos doem, suas pernas estão pesadas, e você está tão cansado que mal consegue manter os olhos abertos. A única coisa que parece preencher sua mente é uma pergunta persistente. Será que consigo suportar mais um segundo? Essa é a essência do Hell Week, uma das provas mais desafiadoras que os aspirantes da Marinha dos Estados Unidos enfrentam. O Hell Week é um teste que coloca à prova a força física e mental dos candidatos. Durante 7 dias seguidos, eles são submetidos a uma sequência ininterrupta de atividades extenuantes, sem tempo para descanso adequado. O objetivo é quebrar os limites dos participantes, testando sua determinação e resiliência. E é nesse cenário de dor, exaustão e desafio extremo que se encontra uma das maiores lições que podemos extrair desse capítulo. Assim como o treinamento à vida também nos coloca em situações difíceis. Enfrentamos obstáculos, desafios e momentos em que parece impossível seguir em frente. É nesses momentos que nossa determinação é testada. A força mental se torna a chave para superar esses desafios e alcançar resultados extraordinários. A determinação é como uma chama que arde dentro de nós. É o fogo que nos mantém firmes quando tudo parece desabar ao nosso redor. Quando você está determinado, você não se rende facilmente. Você se levanta, sacode a poeira e segue em frente. É nesse momento que você descobre que é mais forte do que imaginava. Pense na história de Thomas Edison. Ele falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Mas sua determinação era tão forte que ele continuou tentando. Ele não via suas falhas como derrotas, mas sim como aprendizados necessários para alcançar o sucesso. E, finalmente, ele conseguiu. Seu exemplo nos mostra que a determinação é a chave para transformar fracassos em vitórias. Então, como podemos fortalecer nossa determinação? Primeiro, é importante ter clareza sobre nossos objetivos. Quando você sabe o que deseja alcançar, fica mais fácil manter a determinação acesa. Segundo, estabeleça metas realistas e mensuráveis. Divida seus grandes objetivos em etapas menores e comemore cada conquista ao longo do caminho. Esses momentos de celebração são combustível para manter sua chama de determinação acesa. Além disso, lembre-se de que a determinação não é um recurso infinito. Assim como um músculo, ela precisa ser treinada e desenvolvida. Aumente gradualmente seus desafios e vá além do que você acredita ser possível. A cada vez que você supera um obstáculo,
sua determinação se fortalece. Portanto, esteja preparado para enfrentar as dificuldades e nunca desista, pois é nos momentos de maior desafio que você descobrirá a força que existe em você. Continue firme. Grandes realizações estão à sua espera. Capítulo 9. Aprendendo com o sofrimento. Neste capítulo, vamos explorar uma ideia poderosa: o sofrimento como oportunidade de crescimento. Às vezes, enfrentamos momentos difíceis e dolorosos na vida, e pode parecer que não há sentido algum nesse sofrimento. No entanto, David Goggins nos mostra que essas experiências podem nos moldar e nos fortalecer de maneiras surpreendentes. Você já ouviu falar da história da lagarta que se transforma em borboleta? No início de sua jornada, a lagarta é apenas uma pequena criatura rastejante, presa a um casulo. Mas é dentro desse casulo que algo incrível acontece. A lagarta se transforma completamente, liberando-se de sua forma anterior e emergindo como uma linda borboleta. O casulo e o processo de transformação são a representação do sofrimento necessário para o crescimento. Assim como a lagarta, precisamos passar por um processo de metamorfose pessoal. O sofrimento é parte desse processo. É quando enfrentamos adversidades que temos a oportunidade de nos reinventar e descobrir nossa verdadeira força interior. Quando nos deparamos com desafios, é tentador fugir e evitar a dor. Mas, ao abraçar o sofrimento e aprender com ele, podemos nos tornar pessoas mais resilientes e corajosas. Portanto, não fuja do sofrimento, encare-o de frente. Permita-se aprender com ele. Pergunte-se: o que posso extrair dessa experiência? Como posso crescer e me fortalecer? Lembre-se de que é nos momentos mais desafiadores que você tem a oportunidade de descobrir sua verdadeira capacidade. Ao aprender com o sofrimento, você estará preparado para lidar com qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. Lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e transformação. No final, você sairá mais forte, resiliente e confiante. Capítulo 10. Viver com propósito. Neste último capítulo inspirador, David Goggins nos convida a refletir sobre a importância de vivermos com um propósito claro e definido. Ele nos lembra que nossas vidas são preciosas e que devemos aproveitar cada momento para fazer a diferença não apenas em nossas próprias vidas, mas também na vida daqueles ao nosso redor. Goggins começa nos contando uma história poderosa sobre um velho sábio que vivia em uma pequena vila. Esse sábio era conhecido por sua sabedoria e serenidade, e todos o procuravam em busca de orientação. Um dia, um jovem ansioso se aproximou dele e perguntou: Mestre, como posso encontrar meu propósito na vida? O sábio olhou para o jovem com calma e disse: Meu jovem, o propósito não é algo que você encontra, mas algo que você cria. É a soma de suas paixões, talentos e valores. É a essência do que você é e do que deseja alcançar. Com essa história, o autor compartilha sua própria experiência de descoberta do propósito. Ele nos conta como, ao longo de sua jornada, percebeu que sua missão de vida era ajudar os outros a superarem seus limites e alcançarem seu verdadeiro potencial. Essa descoberta o inspirou a escrever esse livro e a se tornar um palestrante motivacional e a compartilhar suas experiências com o mundo. Goggins nos lembra que o propósito não precisa ser algo grandioso ou famoso. Pode ser tão simples como fazer alguém sorrir todos os dias, ou ser uma pessoa de apoio para aqueles que precisam. O importante é encontrar algo que nos motive e nos preencha de significado. No final do capítulo, Goggins nos deixa com uma pergunta impactante: qual será o seu legado? Ele nos lembra que, no final das contas, o que realmente importa é o impacto que deixamos neste mundo e nas vidas das pessoas que tocamos. Portanto, meu caro leitor, convido você a refletir sobre seu propósito na vida. Descubra suas paixões, defina metas desafiadoras e siga em direção a uma vida plena e significativa. Lembre-se de que você tem o poder de fazer a diferença e deixar um legado duradouro. Viva com propósito, inspire outros e crie um mundo melhor. Resumo final. Aprendemos que a resiliência é fundamental para superar obstáculos e alcançar nossos objetivos mais audaciosos. Descobrimos que a mente é uma ferramenta poderosa e que podemos treiná-la para enfrentar desafios e vencer nossos medos mais profundos. Entendemos a importância de definir metas claras e trabalhar incansavelmente para alcançá-las. Compreendemos que o sucesso verdadeiro vem do esforço constante e da vontade de sair da zona de conforto. Aprendemos também a importância de nos desafiar e abraçar o desconforto,
pois é através da superação de limites que descobrimos nosso verdadeiro potencial. No decorrer da história de David Goggins, encontramos exemplos inspiradores de como a determinação, a disciplina e a mentalidade correta podem transformar vidas. Vimos que cada um de nós tem o poder de reescrever nossa história e alcançar grandes feitos. Ao finalizar esta jornada, quero agradecer por ter acompanhado cada capítulo. Espero que você tenha encontrado motivação, inspiração e coragem para enfrentar seus próprios desafios. Lembre-se de que a vida é uma aventura cheia de altos e baixos, mas com a mentalidade certa e uma resiliência inabalável, você pode superar qualquer adversidade. Desejo a você uma vida repleta de propósito, conquistas significativas e alegrias abundantes. Nunca pare de buscar seu melhor e de se desafiar, pois o potencial que habita em você é infinito. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de outros audiolivros gratuitos e obrigado por escolher a Zen Max. Caso queira comprar o livro original, acesse a descrição e compre pelo nosso link, pois estará ajudando o nosso canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade gratuitamente. Novamente, agradeço por você escutar esse audiobook. E caso você possa, compartilhe esse vídeo com 5 pessoas que também podem se beneficiar com esse audiobook. Obrigado e até mais.